Reflexão diária do dia 1º de junho de 2023. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vá, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui vemos algumas circunstâncias. Primeiro, Jesus caminhava com o discípulo em uma grande multidão, normal para Jesus. Seus discípulos, porque era que ele preparava para suprir estar no seu lugar. E aquela multidão era aquelas pessoas curiosas e até interessadas no milagre que Jesus possa fazer na vida deles. E alguns simplesmente para ouvir o que Jesus falava. Alguns para o testar. Mas aqui ao caminhar, nesse caminho, um homem chamado Timeu, exatamente um filho de Timeu. Não relaciona o nome dele aqui, Bartimeu. Significado Bar é filho, então filho de Timeu, que era cego e mendigo. Estava sentado à beira do caminho. Mas por estar sentado à beira do caminho, provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, o Nazareno. Alguém pela cidade, ao caminhar por ali, ao passar por ali, falava que havia um homem, um milagreiro. E ele, ao ouvir que esse Jesus passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E muitos repreendiam, falando para que se calasse. Ele foi persistente na sua súplica e clamou mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, ao ouvir o seu chamado, ao ouvir o seu clamor, disse: vai, chamai-os. Provavelmente os mesmos que mandaram ele calar. Aqueles que tentaram calar Bartimeu. Foram os mesmos que falaram: vai, Jesus está te chamando. E ele pegou o manto, colocou sobre seu ombro e saiu, foi de um pulo, foi até Jesus. Aí Jesus tem aquela pergunta: que queres que eu te faça? E é isso, meu irmão e minha irmã, que Jesus faz com cada um de nós. Mas antes que Jesus faça esse milagre, nós devemos suplicar, nós devemos chamá-lo, pedir a Ele. Mesmo que muitos venham querer calar a nossa voz, muitas vezes muitos querem vir atrapalhar o nosso louvor diante de Deus, falando até o ponto: desista. Jesus vai ouvir o seu clamor e vai falar: deixe-o vir a mim. E esses mesmos que falaram desista, vai falar: coragem, levanta-te. E você, meu irmão, de pronta entrega, vai pegar o seu manto, vai jogar sobre seu ombro e vai até Jesus de um pulo. E Jesus vai te perguntar, e essa pergunta que Ele te faz hoje, neste dia 1º de junho: que queres que eu te faça? Aqui para Bartimeu era que ele queria enxergar, ele era cego.
Mas, meu irmão, qual a cegueira que você está vivendo hoje? Qual síndrome você tem passado hoje? Aqui para Bartimeu, a sua necessidade era de voltar a enxergar. Mas o que você precisa neste dia de hoje? Ao ouvir a palavra de Jesus, ele vai fazer grandes prodígios, milagres na sua vida. Mas algo aqui de suma importância é necessário. Que ele diz: vai, a tua fé te curou. Esse vai quer dizer que para nos colocarmos em movimento, não ficarmos parados, estagnados. E ao ir, a nossa fé que vai curar. Qual o tamanho da sua fé? Não importa, mesmo que tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos aquela árvore, vai, sai daí e atira-te ao mar. Ela vai obedecer, ou dizer àquela montanha, montanha, saia daí e atira-te ao mar. Essa montanha vai sair por causa da sua fé. E no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ao não só reconhecermos nosso milagre, ao dizer vai, é o convite de Jesus a nós acompanharmos Ele. Mesmo que ainda não tenhamos recebido o nosso milagre, o convite dele é claro, vai, a tua fé te curou. Mas é ir, vai, é estar junto dele. Amém? Rezemos. Senhor Deus, envia o teu Espírito Santo. Como aquele cego gritou no meio do caminho, Jesus, filho de Davi, olha para mim. Nós te suplicamos nesse dia, nessa tarde, nesta noite. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Restaura a minha vida, restaura a minha visão, restaura a minha fé. É isso que eu te suplico hoje, Senhor Jesus. Nós estamos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.